Olá, estamos de volta para mais uma entrevista e hoje com um estúdio cheio de convidados. Nós vamos tratar de um tema que todos os anos volta à pauta: a soltura de fogos de artifício e os efeitos que o barulho desses fogos causam nos animais e nos seres humanos. Para conversar sobre esse tema, nós estamos aqui com o adestrador canino, Bruno Formigueri. Bruno, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Estamos também com a psicóloga Mariana Hertz. Mariana, obrigado pela sua presença. Boa tarde, muito obrigada. Nós vamos também falar com a secretária da ONG Arca de Noé, Londe Marcos. Londe, obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. E fechando a roda aqui também vamos falar com a Rosemary Lamberti, que é a tesoureira da ONG Arca de Noé. Rose, obrigado por ter disponibilizado um tempinho na sua agenda e vir aqui fazer um bate-papo com a gente. Obrigada, nós que agradecemos pelo convite. Bruno, a soltura de fogos, ela faz aqueles barulhos estridentes, aqueles sons altos que geram estresse nos animais e também nos humanos. A gente lembra sempre de cães e gatos, mas na verdade toda essa situação ela atinge muitos outros animais. Você consegue explicar pra gente o que esses sons, esses barulhos todos, eles causam em termos de estresse físico e psicológico nos animais? Sim, posso explicar sim. Bom, primeira coisa, vamos ver a questão biológica e estrutural de um ser vivo, né? Por exemplo, o cão. O cão ele tem 4 a 5 vezes mais audição que o humano. Então, um fogo de artifício hoje nós ouvimos, nós mesmos já se assustamos. Então, para um cão é 4 a 5 vezes mais alto. Tá? Então, é algo muito forte para um cachorro. E outra, o cão ele não tem essa cultura de saber o que é um fogo de artifício. Para ele é um barulho totalmente desconhecido, algo diferente que vem do nada, né, que pega ele de surpresa e 4 a 5 vezes mais alto. Ele não sabe como lidar, né? Ele não tem essa cultura, é um fogo de artifício, é por tal motivo, é bonito, é cultural humano, ele não tem esse conhecimento. Então, para ele é algo totalmente diferente e incomum. Pensa, acontece a cada ano, uma vez o ano, né? Então, para ele é totalmente diferente. Então, para ele é um estresse muito alto, tanto parte física, pode dar problemas graves, né, auditivos no cachorro, se for soltar próximo a ele. Né? Então, a pessoa que tem cão, a própria pessoa solta o próprio rojão, for difícil, então, é totalmente agressivo para o animal. Né? Cão, gato também, gato é muito sensível, o gato é muito mais sensível que o cachorro, que parece, né? Ele é muito mais sensitivo, ele é mais toque, então aquele tremor, aquela vibração sonora que faz um rojão, um fogo de artifício no chão, numa janela, numa parede, pro gato, ele é muito mais sensível do que o cachorro, na parte tátil. Né? Então, para o animal, ele é também muito agressivo. Sem falar em aves. Né? As aves de gaiola, que não tem por onde fugir, não tem onde se esconder. Então, a ave ouve um estouro, é sensível, leva um susto, então ela se debate dentro de uma gaiola, então, se machuca muito mais fisicamente também, né? E também tem um estresse. Animais como calopsitas, periquitos são muito mais sensíveis a ter paradas cardíacas por estresse de barulho. Então é muito comum ter óbitos pós-fogos por calopsitas e periquitos. Né? Fora que também questão da agressividade com cães que se enforcam, cães que pulam o muro, ficam enroscados em portões, ficam enroscados em janelas com grades, pelo medo desses barulhos, que eles não fazem a menor noção o que é. Rose, vocês que têm a ONG, que cuidam lá, que acolhem tantos cachorros, né? Como é que vocês fazem para lidar, especialmente no último dia do ano, né? Que é quando a gente já começa a ouvir os fogos pela manhã, gradativamente à tarde vai aumentando aquela barulheira e se concentra muito mais no período da noite, especialmente ali na hora da virada. Como vocês fazem? Vocês se organizam para esse dia? Vocês colocam mais pessoas? Como é que acontece lá para amenizar os efeitos que essa soltura de fogos causam nos animais? Sim, nós temos os animais do abrigo, geralmente a gente já deixa eles em segurança, né? Porque não tem como a gente monitorar todos eles. Nós temos um sistema de câmeras também, então temos pessoas também que vão lá e vão olhar e eles ver se está tudo bem, depois que passou a virada e tudo, né? Então,
bastante preocupação, mas normalmente, como nós não temos ninguém hoje morando no nosso abrigo, né? Então a gente tem uma estrutura bem organizada, tem os canis bem seguros, a gente já sabe do comportamento dos animais, a maioria a gente já conhece, né? Porque já lida com eles diariamente, então a gente procura deixar eles em segurança. E com certeza nós vamos, geralmente a gente tenta deixar um som, alguma coisa lá para eles também, para acalmar, e nesse sentido, né? Então já fica monitorando eles à tarde, quando já começa o barulho, então tenta da melhor forma deixar eles numa situação, já o abrigo está num local que já não tem tanta incidência de rojões e tudo, então já é um lugar um pouco mais tranquilo. Mas sim, a preocupação é grande, né? Porque realmente, como o Bruno falou, eles não têm essa percepção e eles associam o barulho ao perigo. Então, eles querem fugir, eles querem se esconder, porque eles têm aquela noção de que ali tem algum perigo, porque aquele barulho está acontecendo, né? Então, é uma questão realmente preocupante, né? E os nossos em casa, que todos nós protetores temos uma turminha, então a gente já procura realmente deixar eles num ambiente mais tranquilo, proteger eles, né? Londi, quantos animais tem hoje abrigados na ONG? No abrigo nós temos cerca de 180, mas nós atendemos 250 cães por causa dos lares temporários, né? Com ração e o atendimento com vacinas e tudo mais, né? Ou quando precisa alguma coisa na veterinária, né? E os nossos voluntários todos têm muitos cães. Eu sou a que menos tem cães, eu acho, em casa, mas a maioria é 20 para cima, né? Então, também é bastante difícil nessa hora, nessa noite. Mas a gente consegue daí também cuidar um pouco mais, sabe como é que é o comportamento de cada um e vai resolver, né, na sua casa desse jeito, né? Ou você fecha bem o canil, ou você acolhe, leva para dentro de casa, coloca num quarto, numa sala. Nós sabemos que temos muitos canais de TV que mostram, tem sons, né, música, né, para essa noite, para que o cão ou o gato ou qualquer outro bicho que você tenha não escute, né, tanto esse efeito dos fogos, né, num volume bem alto, claro, para que ele não possa ter medo. E, se possível, no período mais ali aquela meia hora, né, que é um período mais intenso, digamos assim, 1 hora, ficar junto seria o ideal, né? Porque daí ele sente mais segurança ainda, né? Porque ele sabe que você está ali e está protegendo. Vocês já tiveram situações desagradáveis na ONG, né, causada por essa situação de fogos? Não, no abrigo que eu lembre não, né? Porque a gente já sempre prevê e já procura ter esse cuidado, né? Porque vem muito mais, eu acho que das pessoas também prever o que pode acontecer, né? Que nem a gente acaba sabendo das coisas que acontecem, né? Como eu havia comentado na véspera de Natal, já tive um pedido de ajuda de um cachorro que acabou morrendo enforcado justamente por causa dos fogos, né? Que teve fogos na noite de Natal, que eu não vejo sentido nenhum, né? Soltar fogos na véspera de Natal, mas infelizmente aconteceu. E eu acho que a pessoa tem que prever. Se o animal está amarrado, está perto de algum perigo, de alguma coisa que ele possa se machucar, ele pode se enrolar na corrente, ele pode pular o muro. E é o que aconteceu, né? O pitbull acabou morrendo enforcado, né? O animal é inocente, ele não vê esse perigo. Então, nós nunca tivemos, porque realmente no abrigo a gente tem esse cuidado de olhar para cada um e tentar deixar ele de uma forma segura, né? Mariana, não é nenhuma questão de um aumento de gasto, né? É sim uma sensibilidade dos donos, porque você não vai precisar comprar isso ou aquilo, não. Você vai apenas precisar dar uma atenção maior aos bichinhos. Como é que você faz lá na sua casa? Você conta para nós aqui antes que você tem 2 gatinhos. Eu tenho 2 gatos, né, de 18 anos, são os meus vovozinhos.
querendo ou não, a gente cuida eles de uma forma muito afetuosa, né? O carinho, o cuidado, eles têm temperamentos totalmente diferentes, né? Eles são irmãos até mesmo, mas o temperamento é muito único, né? Então eu tento sempre colocá-los no mesmo quarto, eu deixo eles quietinhos, né? A questão da música lá em casa não é necessário porque a casa é bem grande, então a gente consegue abafar o som, né? Porque determinados ambientes a gente percebe que esse som, ele modifica-se. Então eles ficam bem baixinho, até bem interessante, que eu olho muito para os comportamentos, né? Como eles lidam com isso. Então eles realmente se escondem embaixo da cama, né? Eles até andam bem baixinho, eles são 2 gatos, né? Então eles andam bem assim, arrastando quase a barriguinha gorda deles no chão. E eu percebo que eles ficam ali, né? Percebo que o coraçãozinho deles também acelera, né? Existe toda essa preocupação, ainda mais por eles serem idosos. E aí é somente no outro dia, ou eles levam algum tempo, né? Até mesmo a minha gata, que não tem socialização nenhuma, nem com a gente, ela demora até mesmo depois para voltar a ter aquela mínima socialização que ela tem. E eu falo que é muito interessante a gente observar que é essa hipersensibilidade, né? Porque quando nós vamos ter um filho, ou até mesmo quando a gente vai ter um animal, a gente precisa entender quais são as necessidades deles, né? Porque nem sempre a nossa necessidade é a necessidade desse animal ou desse filho. Então, é sempre essa questão da conscientização, né? Por exemplo, crianças ou idosos, a gente tem que entender quais são as necessidades deles. E uma coisa que eu sempre falo também que é muito interessante, a gente está falando hoje, né? Vai ser sábado a virada do ano. Então, nós temos que pensar hoje para o ano que vem, porque nós precisamos olhar com carinho e através do ano fazer essa dessensibilização, para que essa criança, para que esse idoso ou até mesmo para que esse animal consiga entender que esse som ele é ruim, mas existem outras formas de a gente lidar. Tô falando certo, Bruno? Certíssimo. Essa dessensibilização não é de um dia para o outro. Exato. Entendeu? Não é uma mágica. Num treinamento de sensibilização de fogo de artifício, até eu faço bastante questão de... Desculpa cortar. Claro. Questão de chuva, trovão, que também acontece bastante. Animais que tem medo de trovão, raio, coisa assim, chuva muito forte. Um treinamento de dessensibilização desses estímulos externos, estímulos naturais que a gente não tem um controle, é 5, 6 meses. Perfeito, perfeito. Dentro da psicologia também é assim, né? 8 meses. Então, assim, Isso. Tu já falou assim, falar hoje para preparar para o ano que vem. Exatamente. É isso mesmo. E Bruno, a gente fala aqui, né, toda essa situação, quando o animal ele não recebe o cuidado que pode ajudar a amenizar esses efeitos, eles podem se machucar, enfim, a Rose acabou citando aqui uma situação que ocorreu recentemente, né, porque não houve um cuidado, não se pensou preventivamente e aí o cachorro acabou irritado, enfim, né, aquilo atordoou, ele pulou o muro, estava acorrentado e acabou, né, morrendo enforcado. Então, tem a questão de se machucar e também tem a questão que o animal pode morrer. Então, assim, é muito importante esse olhar nesse momento. É mais provável que o animal vá a óbito do que se machuque. Entendeu? De 10 animais, assim, que a gente atende na clínica, assim, no Réveillon mesmo, assim, que o animal se enforca, como você falou, se enforca, fica preso em grade, espeto, se amarra em corrente, em árvore. Então, de 10 cães que a gente atende, 8 é óbito. Já sabe? A pessoa já chega lá, o cachorro já está... Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Tá? Então, é muito mais óbvio do que resolver um problema de costurar o cachorro ali. Tá? Então, é algo bem grave mesmo, né? Então, além disso, às vezes os cães podem ativar a agressividade pelo estresse, entendeu? Então, o cara tem lá um cão de guarda, fica lá, cachorro muito medroso, fogo. A forma de você defender com o quê? É morder. Também pode agir como uma agressão pro próprio dono. Né? Mas meu cachorro nunca me agrediu. Não agrediu, mas o quê? Pisou num gatilho, num estresse muito alto para vir a agressão. E pode acontecer também, às vezes a família sai de casa, vai passar o Réveillon em outro local, que não em casa, né? E muitas vezes o animal pode fugir, algo que é ruim para o dono, claro, depois tem que procurar, tem toda aquela questão sentimental, perdeu o animal, tem a questão do animal em si, né? Saiu do celular, está perdido, e aí vem a questão que ele pode tanto... Um acidente. Exatamente, ele pode tanto também agredir, de repente, numa situação, Sim. né? Quanto ser, de repente, agredido por outro animal também, que pode estar numa situação de estresse. Então, todo cuidado nesse sentido também é importante. Total. O cachorro, quando
da fuga, a gente fala da fuga, né? Ele pode ser atropelado, ele pode provocar um acidente de bicicleta, de moto, de carro, ele pode, por uma questão de medo, ser agressivo, então ele pode conseguir uma pessoa que até às vezes a pessoa quer ajudar. Vamos recolher o cachorro, tá solto, perdido, o animal ele vai reagir, ele não conhece a pessoa, então ele vai reagir com uma agressão, mordida. Então tem não só perigoso para o cachorro, mas sim para as pessoas que querem até ajudar o cachorro em si, né? Então é muito preocupante. Tá? E é principalmente no domingo mesmo, assim, que vai ser domingo, mas assim, é do meio-dia em diante, quando começa ali, começa a dor de cabeça para todo mundo que trabalha com cães. Tá. Você comentou antes que vocês recebem muita procura por atendimento na clínica, né? Nesse dia, nessa virada. A gente às vezes até fica na dúvida, será que tem isso? Não tem? Então realmente tem e é grande. Nossa, demais até. Até nesse Réveillon nós vamos estar com 3 plantonistas. O que acontece essa semana? A gente vende bastante também questão de tranquilizantes, né? Até pessoas procuram até anestesia para anestesiar o cão. Só que é proibida a venda de anestesia, né? Mas a pessoa até procura anestesiar o cachorro para dopar o animal mesmo, para não se preocupar, né? Mas tem os tranquilizantes naturais, homeopáticos, químicos também, né? Mas os florais. Mas tem muito questão do atendimento de cães que se machucam, né? Isso é E você também comentou que há muitas pessoas que procuram para deixar o cachorro hospedado nesse período, especialmente aí da virada. Sim, então, além do pessoal que viaja, né, uma questão de viagem, às vezes as pessoas não têm uma estrutura da casa para ter esse cão nesse período. Entendeu? Então a gente tem uma estrutura específica para ter um lugar lá específico que o animal fica seguro, uma coisa tem que ter um animal seguro, que o animal não tenha nenhum ponte agudo para não se machucar, não se cortar, não escalar, não se pendurar, né? Então é um lugar específico para receber cães nesse período de fogos. E Bruno, uma dúvida, quem tem mais animais, por exemplo, tem 2, 3 cachorros em casa, é aconselhável que se separe eles, porque eles podem, neste momento, eles podem brigar entre si, de repente motivado pelo estresse? Não, se tem um cachorro é um serviço. Se ter 2 cães, é 2 serviços. Quanto mais cão, mais trabalho você vai ter. Isso é matemático, não tem como fugir, né? Cada cão, o cão trabalha, ele é um cão animal, ele é um social, então ele gosta de estar em grupo, né? Matilhas, né? Então se eles estiverem juntos, melhor. Tá até melhor. Então nunca não separa. Então deixa eles juntos, que eles se sentem melhor. O cão, ele é um animal que foi feito em si, é produzido para trabalhar em sociedade, estar em grupo. Então, diferente de até um felino que é muito mais individual, né? Agora o cão não, ele é grupo, matilha. Então, eles se sentem mais protegidos junto, até, como a gente falou. E também a questão de estar junto. Então, você estando junto, você dá uma sensação para o animal de proteção. Tá? Então, pega no colo, põe uma roupinha, aconchega o animal. Vai ajudar e muito o estresse animal. Lógico, tem cães que chegam ao ponto de estar em colapso, né? O corpo não aguenta, é tanto estresse que o animal entra em colapso. Aí vem convulsão, vem vômito, vem disenteria. Então, ter esse amparo ali do próprio tutor, que conhece o teu próprio cachorro, eu acho que é o melhor possível. É o melhor caminho. É o melhor caminho. Rose, quando a gente fala disso, parece algo tão simples, mas é um problema gigante, digamos assim, considerando que hoje toda família tem um animal, ou mais que um, né? Então é um problema gigante, dá para dizer assim. Sim, com certeza, né? Mas eu mesma tenho 18, então eu vejo assim que cada um é uma particularidade diferente. Você tem que entender a linguagem de cada um. Um é como as pessoas, um é diferente do outro. E isso que eu vejo muito, que o ser humano não consegue ter essa comunicação com o animal. Então, assim, eles têm as particularidades deles. Um gosta disso, outro gosta daquilo, outro tem aquele jeito. Então, tem que observar e tem que entender eles. E é maravilhoso quando a gente consegue essa comunicação. É mágico, é muito bom. Sabe, porque você vai convivendo com eles, eles vêm com traumas, nós principalmente que lidamos muito com isso, né, a Londe também, com lares temporários, eles vêm acidentados, eles vêm com dor, eles precisam ser trabalhados, né,
Então, essa questão deles estarem juntos, talvez seja esse a causa que a gente não tenha tanto problema. Que no abrigo a gente vê aqueles que se identificam e eles ficam juntos. Então, eles se protegem, eles acabam, eles se cuidando um do outro. Então, isso é muito legal, sabe? E como eu tenho os meus também, eu tenho 2 que não se gostam, mas é simplesmente por ciúmes. Então, eles são revezados. Eles têm canis grandes, um fica solto de dia e um fica à noite. Então, um tem mais um espírito de guarda, de proteção. Então, ele cuida. O outro já é mais sensível. Mas os 2, eles se gostam, mas eles não podem ter alguém, um humano perto fazendo um carinho nenhum, porque o outro briga, por ciúme. Porque eles vieram já com traumas e com carências. Então, é essa a particularidade deles. Mas a gente precisa entender que eles são assim e o porquê que está acontecendo isso. E são poucas pessoas que entendem, né? Então, para mim, uma questão de deixar um animal amarrado e não se colocar no lugar dele já é uma situação de maus tratos. Porque o animal não nasceu para ficar amarrado, ele nasceu para ser livre. Então, essa questão também dos cuidados, né? Deixa ele na noite de Réveillon escolher aonde ele quer ficar. Se ele acha melhor ficar embaixo da cama, que ele está protegido ali, deixa ele ali, ele está naquele cantinho ali, deixa ele dentro de casa, deixa uma televisão. Se puder sair e levar ele junto, aonde eu vou eu posso levar, posso estar com ele, melhor ainda. Eu não posso levar os meus 18, mas quem eu puder, que eu achar que é mais frágil, que é mais necessário, vai estar comigo. Os que eu não posso, eu vou deixar de uma forma protegida, né? Eu tenho que prever, porque o animal é como uma criança, ele não vê o perigo, né? Uma criança pequena, se você deixar, pode cair da cama. O animal pode se machucar, porque ele não tem essa visão. Então, nós humanos que temos que ser responsáveis, né? É essa forma que eu vejo, que eu penso. Lorde, você também com tanta experiência aí, né? Tem também muitos cães. Que outra dica, que outra orientação você daria para as pessoas, para elas fazerem nesse dia, para elas adotarem? Que cuidados ter com seus animaizinhos? Na verdade, eu sou muito fã da ideia de que nós possamos ter fogos, sim, mas sem barulho. Seria o ideal, né? Sabe? Seria o ideal na sociedade. Ter os fogos, aqueles bonitos, né, coloridos, que todo mundo olha e fica extasiado. E os cães não vão sofrer, os idosos não vão sofrer. E nós podemos, assim, entender. Eu vejo, assim, que não tem sentido você ter cão se você não quer entender como ele é, qual é o comportamento que ele tem, se ele gosta mais de um ou de outro. Lá em casa, eu tenho um que eu digo que é apaixonado pelo meu marido, porque quando ele chega, ele não tira o olho dele até que ele não vai passar a mão, fazer um carinho. Fica olhando, ele não come, ele está comendo, ele para. Ele olha e fica olhando fixamente. E assim, né, a gente avalia cada um, né? E eu tenho um que vai sofrer mais com os fogos, que eu já sei, e eu já sei o lugar que eu vou deixar ele, como a Rose falou. Se eles preferem lá naquele cantinho, lá no quarto da bagunça, pode ser, ou lá num lugar assim bem especial, embaixo onde você guarda a lenha da churrasqueira, ou enfim, né, que eu tinha um que se escondia também assim. É você entender, porque não tem sentido você ter um cão em casa e você não entender nada dele, porque ele não quer só comida e água. Isso é verdade. Ele quer justamente esse carinho, esse olhar que você tem todo dia. Eu sou daquelas que conversa com o cão, eu aviso que eu estou saindo, que eles têm que se comportar, né? Na verdade, né? Eu não humanizo muito, mas mais ou menos, né? Eu não sou daquelas que humaniza demais, mas eu aviso, se comporte e cuide bem da casa, porque eu estou saindo, daqui a pouco eu venho. E é assim, isso é um carinho que a gente faz para eles, sem necessidade de ter um toque, se você não quiser. Mas é um carinho bacana. E ele vai entender, ela vai voltar daqui a pouco e aquela fala, aquele som que ela está falando, ela está dizendo que vai sair, mas ela volta logo. Então ele não vai se sentir perdido, né? Não vai se sentir abandonado, porque o grande problema é o abandono. Eu tenho um cão que ele tem tanto medo do abandono porque ele foi abandonado, eu acolhi ele da rua, e se eu for andar com ele para o lado onde ele morava, né? Eu saio de casa, se eu vou para o lado esquerdo, ele senta no asfalto e ele não sai do lugar, porque ele tem medo que ele vai voltar para a casa que ele estava.
É incrível, ele está comigo 6 anos e ainda tem esse comportamento. Então, esse é um cão que eu posso deixar o portão aberto e ele não sai. Porque ele tem medo, é um trauma muito grande. É um Ele cão sabe o que viveu e o que ele está vivendo agora. E ele é maravilhoso. Então, para levar para pet, para banho, para alguma coisa, eu tenho que abrir a porta do carro e daí quando eu abro o portão, ele vê que ele vai entrar lá dentro. Daí ele vai, senão ele não vai. Nem arrastando. É incrível. Então, assim, são traumas que o Bruno mesmo falou, né? Dos traumas que podem vir dos fogos, né? Que a gente sabe que é bem triste. E para a gente tirar esse trauma é muito difícil, né? Porque se você já não tem um olhar muito diferenciado, para tirar esse trauma é muito mais difícil. Porque você daí não vai dar muita importância a esse cão lá na sua casa. É o que a gente fala quando a gente vai visitar alguma denúncia, alguma casa que tenha cachorros, né? Que sentido tem? Por que você tem um cão daquele jeito, amarrado daquele jeito, com sujeira, o pote de água sujo? Você toma água num pote sujo? Você come num prato sujo também? É a pergunta que a gente faz sempre. Que sentido tem? Quanto tempo faz que você não dá um banho no seu cachorro? Você não precisa levar na pet, você pode dar um banho no seu cachorro. Não tem condições, não tem problema, mas dá um banho. Quanto tempo faz? Ai, mas eu nem percebi, ele está com carrapato. Nossa, você não percebeu o carrapato é porque faz muito tempo que você não passa a mão nele. Porque se você passar a mão, você vai perceber, né? Então, esses cuidados, tudo isso a gente tem que conscientizar muito as pessoas. Quando a pessoa vem adotar no abrigo, a gente sempre fala disso. É uma repetição intensa, sempre. Necessário, né? Quando pós-adoção, a gente fala de novo, no cuidado com as vacinas, no cuidado com o vermífugo cada 6 meses, né? Busca comprar, né? Mas ainda assim, nós temos muitos casos, né? E, felizmente, os casos que a gente vai atender, às vezes, não são dos cães adotados pelo abrigo, né? Porque senão ia ser muito triste o nosso trabalho, não ia ter sentido. Assim a gente está orientando outras pessoas, né? E às vezes é só orientação. A gente retorna no lugar e vê que a coisa melhorou, assim, é falta de entender mesmo. É aquele conceito antigo, né? Dos avós, dos nossos avós, de que o cão, ele era um cão de guarda, ele ficava lá e estava bom, né? É lá que ele ficava a vida inteira, amarrado naquele cantinho e pronto. Chovia, fazia sol, não fazia mal. Era lá que ficava, né? E hoje ainda nós temos pessoas que pensam assim, né? E com relação a fogos, então, menos importância. Mas vamos trabalhar para que esses fogos tenham somente luz, brilho, né? E não tenha barulho. Isso seria interessante, né? Mariana, nós estamos falando bastante dos animais, né? Você como psicóloga, vamos falar um pouquinho também dos humanos, dos efeitos nos humanos. A gente percebe que esse barulho dos fogos, eles trazem complicações às crianças. Por vezes, as crianças choram muito. Isso é normal da idade? Como é que é? Claro, tem outras situações, por exemplo, pessoas com espectro autista, que já é um pouco mais complicado, mais complexo, né? Tem questão de idosos. Como que as pessoas lidam com isso, em situações como essa, né? Com os humanos, crianças, idosos, enfim, outras pessoas que têm essas necessidades especiais. Eu estava ouvindo todos falando, né? E aí me trouxe algumas reflexões bem interessantes, né? Nós também somos animais. Querendo ou não, as nossas emoções refletem muito os nossos comportamentos, né? Então, olha o poder do medo, né? Tanto nos animais quanto a gente. O medo do desconhecido, a raiva, né? Todas essas emoções, elas vêm e a gente age de uma forma natural, né? A racionalização, ela acontece ou antes ou depois, né? No momento ali, a emoção, ela tem um controle muito grande sobre nós. E aí eu entro muito, é muito interessante a gente observar que essa conscientização, tanto em relação aos animais quanto às pessoas, porque só porque um pai gosta de fogos não significa que o filho, sem ter algum diagnóstico, vai gostar também, né? A gente tem crianças, por exemplo, que têm alguma questão com balão, né? Então isso tem que ser trabalhado, a criança tem que entender sobre isso e que não é algo ruim, mas ela também não tem uma necessidade de gostar.
Então, é muito interessante a gente olhar para esse olhar de conhecer os nossos filhos, conhecer a nossa família, né? O meu pai tem problema auditivo e eu sempre falo, quando ele não tá com um aparelho, né? Eu falo longe dele e fico olhando a reação dele. Se ele não me escuta ou não me responde, eu sei que ele está sem. E aí, às vezes, até mesmo ele tem o costume de falar, o quê? Sendo que ele ouviu, só que ele tá tão acostumado a perguntar e a gente responder de volta, que ele faz essa pergunta. Então, a gente tem que ter esse olhar pro nosso idoso, né, o meu velhinho. A gente tem que ter o olhar pros nossos animais, pras nossas crianças autistas, porque a hipersensibilidade, ou a hipo, né, a hipersensibilidade é essa questão como se... a pessoa ou até mesmo o autista tivesse sempre o volume muito aumentado. O que para nós é normal, para ele talvez é muito alto. E aí ele tem essa hipersensibilidade. Já de contrapartida, a hipossensibilidade é como se o volume tivesse quase no zero. E aí ele não escuta. Tanto é que muitas mães, quando falam de filhos autistas, primeiro momento elas acham que ele era surdo, né? Porque devido a essa hipossensibilidade, não necessariamente a criança vai ter hipersensibilidade a tudo. Algumas coisas ela vai ter mais uma atenção, um barulho mais elevado, em contrapartida, outras ela não vai ter essa atenção direcionada. Então é por isso que é muito importante a gente conhecer os nossos filhos, os nossos familiares, até porque a gente muda, né? Eu falo que todos nós vamos virar idosos, Sim. Então talvez um som que antes era confortável, com o tempo pode ser que não seja mais confortável, né? Falo por mim mesmo, sou psicóloga e trabalho o tempo inteiro no silêncio. Então quando eu estou em um ambiente onde pessoas falam mais alto, ou eu estou até mesmo em um ambiente onde tem muito som, se eu ficar muito tempo ali me gera um desconforto. Por quê? Porque eu estou acostumada com o silêncio. E isso não é uma coisa ruim. É o meu comportamento, é um temperamento, faz parte de quem eu sou, né? Então é muito interessante a gente olhar para isso, para essa conscientização. E aquilo que eu trouxe antes, olhar sempre pensando no futuro, porque todo tratamento em relação a isso leva meses. Não é do dia para a noite. Por quê? A gente precisa trabalhar antes. Vamos pegar então a situação dos fogos, né? Conversar com essa criança ou com esse idoso, dizer o que está acontecendo, né? Perguntar para ele o que ele gostaria de fazer. Por quê? Alguns autistas usam um fone de ouvido para abafar o som. Só que o fone de ouvido, ele abafa sons que são mais contínuos, como, por exemplo, a TV ou uma música. Agora, os fogos de artifício, eles são um estouro e eles acabam. É uma intensidade muito grande e depois ela some, né? E então, o que acontece? Ele vai ajudar um pouco, mas não 100%, né? Então, existem várias formas. Uma que que eu já fiz a alguns pacientes, é a necessidade, às vezes, deles entrarem dentro do carro, com janelas fechadas, dentro da garagem, com um fone e talvez com uma música, para ajudar nesse momento. Mas tudo isso é preparado antes, é pensado antes, para que quando chegar esse momento ele entender. Senão ele vai agir de uma forma que pode gerar machucados, né? Porque aí é um som muito alto e ele se assusta. Então ele pode acabar se batendo, né? Ele pode acabar correndo e caindo em algum lugar e se machucando. Então a gente precisa ter esse olhar antes para esse indivíduo. Os idosos a mesma coisa. Existem alguns sons que não são mais confortáveis. Imagina você estar na tua cama deitado com dor, né? Com alguma necessidade ali, um momento difícil da tua vida, e aí tem esses sons. Você pode até entender, sabe? Mas talvez não seja um momento de comemorar para você. Então é essa questão da gente olhar para o outro também. Entender que os fogos de artifício, eles são lindos e maravilhosos, mas nós vivemos em uma sociedade onde existem todos os tipos de pessoas, e às vezes a minha felicidade não é a felicidade do outro. Então existem outras formas de comemorar, além dos fogos. Então é por isso que eu falo, essa conscientização, é entender que é com o tempo, é conversar, é informar, e principalmente essas crianças, né, esses autistas, a gente olhar para eles e fazer um trabalho para que eles possam lidar melhor com isso, né? Porque eles vão continuar tendo a hipersensibilidade. E aí a gente às vezes traz no trabalho, né, no processo terapêutico, associação de coisas boas, né? Então a gente pega um desenho que ele ama muito e vai colocando alguns sons e com o tempo vai aumentando para ele se acostumar com aquele outro som, com o som que era ruim para ele antes. Bruno, para a gente fechar essa rodada aqui de dicas, orientações, quero ouvir também a sua opinião. Que dicas você dá? Você comentou agora dos tranquilizantes, você frisou muito no nosso bate-papo aqui a questão do ambiente, o quanto é importante preparar o ambiente. Enfim, o que você sugere? Praticamente quase falou, só que para o cachorro, no caso, ou para o gato em si, né, para os outros animais, né?
Então, assim, vamos fazer rapidinho sobre cão, que eu acho que é o principal, né? Que aqui em Marechal tem muito cachorro, né? Aqui o povo germano que ama cachorro, não tem, né? Tem muito mais cão do que gato. É conhecível. A primeira coisa é preparar o ambiente, tá? Não é preparar o cachorro, é preparar o ambiente, tá? Treinar isso antes, não treinar no dia dos fogos, entendeu? São 3 pilares. Você vai precisar de metodologia, uma metodologia correta e equipamentos corretos para fazer esse treinamento, tá? Então, uma caixa de transporte. A caixa de transporte, assim, né, eu acho que seria a melhor ferramenta, porque ela não tem como o cachorro se machucar dentro de uma caixa de transporte. O nome caixa de transporte, mas não vai transportar o animal, é para ele estar lá dentro, tá? Os cães, eles são instintivos, então eles são muito primitivos em questão de lobos, raposas, então eles gostam de ficar intocados. Então, ambientes fechados. A Telóide falou, debaixo da cama, no gosto de lenha. Então, caixa de transporte. Tá? Caixa de transporte, põe o cachorro dentro da caixa de transporte, dá uma caminhada antes do cachorro para ele dar uma cansada, ter um gasto de energia físico e mental também, né? Faz um treininho, brinca ele bastante, ele vai cansar, ele vai dar uma desacelerada. Tá? Então, caixa de transporte, coloca ele lá dentro cansado, coloca um petisco para ele ficar roendo, um ossinho, uma orelha desidratada, um chifre de bovino, um casquinho para ficar interagindo lá dentro, né? Nessa caixa de transporte, você pode colocar um pano em cima para abafar um pouquinho o som externo. Em cima desse pano eu coloco sempre uma JBL com uma música alta também para abafar mais ainda. Essa caixa de transporte dentro de um quarto, de preferência também, ambiente fechado. E se possível lá dentro, um cheirinho nosso. Uma roupa, uma camiseta, um brinquedo que ele gosta para ele se sentir confortável. Mas isso precisa ser treinado antes do período dos fogos. Não adianta fazer isso no dia dos fogos, senão ele vai se assustar, ele vai ver o que é isso. E tem que ter uma associação para aquele estímulo. Entendeu? Então você pega lá, põe no YouTube lá, fogo de artifício, hoje, tarde, amanhã, uns 2 dias antes, 3 dias antes, começa a fazer essa dessensibilização. Sei lá, meia hora, 1 hora, opa, e 1 hora tá ok? Opa, amanhã eu vou colocar 2 horas, 3 horas. Então você vai acostumando o animal para aqueles estímulos dentro de um lugar seguro e que ele tenha uma associação positiva. Né? Tô ali dentro, seguro, mastigando um ossinho, tá dando fogos. Tô gostando, legal. Ele vai começar aqui a gostar de fogos de artifício até no final das contas. Porque ele vai associar o ambiente, ao estímulo externo com o que ele está recebendo. Né? Então precisa do quê? Metodologia correta, paciência para fazer isso e tempo. Então você vai ter que tirar um tempo de você para fazer aquilo, paciência, você repetir, treinar e a metodologia correta. São 3 pilares para você fazer esse comportamento. Né? Rose, agora vamos falar um pouquinho da lei, né? Todo mundo fala, mas Marechal tem uma lei, é recente, não é? Como é que funciona? Marechal tem uma lei, ela não é tão nova assim, ela já é de 1999, pelo que eu pesquisei, uma lei que disciplina, né, essa questão dos fogos de artifício no município. Mas o que se questiona muito é a questão da fiscalização, né? Fiscaliza, não fiscaliza, com o passar dos anos eu não sei se o nosso município tem mais fogos, menos fogos, por vezes a gente tem a sensação que tem menos, outras vezes a gente, nossa, esse ano teve muito, enfim... Como é que é essa questão? Você também comentava antes com a gente aqui nos bastidores que vocês chegaram a fazer abaixo-assinado, alguma coisa assim, para ter uma lei. Quem dera fosse, né, Londe, como você diz, fogos sem barulho, só a beleza só visual, deles, né? Só o visual. Então, a gente tentou trabalhar isso, né? Nós conversamos e fomos orientados, então, a fazer um abaixo-assinado. A gente conseguiu... Há uns 3 anos atrás, acho que umas quase 1000 assinaturas, mas assim, aí a gente soube depois que a lei já existia, que não poderia se criar uma outra lei, sendo que já existe uma lei. Que essa lei, ela, na verdade, ela precisa ser reformulada, atualizada e ela precisa ter um órgão fiscalizador. Então, tudo isso acaba gerando um custo para o poder público. Então, toda lei que é criada, se ela não tiver a fiscalização, ela vai ficar inativa, ela simplesmente não vai ter a sua função. Então, como você disse, eu acredito sim que a gente já trabalhou, todo ano é batido em cima da mesma tecla, todo ano é falado, vieram outras invenções aí, fogos sem som, então eu acredito que nós já evoluímos bastante nesse sentido.
Nós sentimos, né? Porque a gente chega todo ano, final de ano, a gente já tem medo, né? Como é que vai ser esse final de ano? Esse ano nós tivemos muitos eventos, né? E isso acabou gerando Copa e um monte de coisa que acabou... que as pessoas querem se manifestar de alguma forma, né? Então, cada um do seu jeito. O animal não entende que a pessoa está feliz e está fazendo barulho, né? Então, na cabecinha deles, como uma criança também não sabe associar isso, né? Então, sobre a lei, a gente precisa, sim, pegar alguém, um vereador, um político, alguém que possa trabalhar, reformular essa lei e ver para que ela seja aplicada. Até onde que isso funciona, que vale a pena, e aí tem que existir o órgão fiscalizador, assim como a gente conseguiu vencer essa batalha com relação à lei de proteção animal, que hoje ela funciona, ela gera multa, né? Só que tem um setor que tem que estar lá recebendo essas denúncias e fazendo que a lei seja cumprida, senão ela não tem sentido. Então, a ideia é, sim, a gente poder trabalhar que isso funcione, né? Mas também conscientizar as pessoas, porque de nada existe lei, né? Existir a lei se ela não for aplicada. Então, eu acho que a gente trabalhando a cabeça das pessoas também para se conscientizar nesse sentido, vai valer muito a pena, sim. Eu acho que a Londe pode falar um pouco disso também. Eu acho que a palavra-chave nisso tudo é a conscientização, né? É as pessoas entenderem que ter um animal em casa requer cuidados e em situações como essa tem que ter um olhar diferenciado, um olhar especial, né? Não tem como ser diferente, Londe. Não, nesse momento você tem que saber que você tem que dar essa atenção para o teu cão, né? Não vamos conseguir mudar, né, tudo, já melhorou muito mesmo, já temos, em termos de Brasil, melhorou muito a questão dos fogos já, as campanhas são muito grandes, né, com o pessoal das ONGs e o pessoal da defesa animal, né, mesmo, da causa animal, trabalha muito isso e nós temos muito já melhorado. E em termos de Marechal Cândido Rondon, é saber que cada um tem que ter esse olhar com o seu cachorrinho, com o seu gato, enfim. Vai sair, mas tem que deixar alguém responsável, fazer o que o Bruno falou agora há pouco, não é tão difícil, né? Vai requerer aí, né, um pouquinho de paciência, mas é tão tranquilo, tu faz ali 2 vezes, dependendo do animal, ele já sabe que, ele vai estar protegido, então eu vou entrar rapidinho na caixa de transporte, vou ficar ouvindo música, vou ganhar um petisco, que é a coisa que eles mais adoram, né? Então, assim, não é tão difícil, é ter essa técnica, né? Que nem você falou antes também, né? Um animal é um trabalho, o Bruno falou, um cachorro é um trabalho, 2 é 2. Mas quando a gente tem uma certa técnica, né, de fazer tudo isso acontecer, facilita muito. Né? A gente não leva muito mais tempo, porque tem 10 cães, por exemplo, para cuidar. Né? É tudo uma questão de a gente se organizar. E assim é com relação agora a esse dia 31. Dia 24 foi surpresa, na verdade, né? Porque não havia, né, fogos assim, nunca, não lembro assim, mas teve, né? E tanto que aconteceu o caso mais grave que a gente soube com aquele cão, né? Que acabou falecendo. Mas agora no dia 31 a gente sabe que tem. Tivemos 2 anos de pandemia que não teve, então a gente está bem assim... esquecido já, né, de todo esse som, mas agora esse ano com certeza terá, né? E aí a gente tem que ficar atento a isso tudo, né? E é a conscientização, tudo é a conscientização, né? A gente precisa, o ser humano precisa saber que ele está nesse mundo, né, para atender a todas as questões e sempre procurando fazer melhor. É isso. O bate-papo tá bom. Se a gente continuar aqui, a gente vai ficar muitas horas, porque é um assunto importante, é um assunto, né, que complexo, envolve tantas coisas. Mas eu vou passar a palavra para cada um aí para fazer as suas considerações finais, né? Agradecendo a presença de todos aqui, todo mundo contribuindo, né? Com dicas, sugestões e fazendo esse apelo para que as pessoas de fato tenham cuidado, que eles olhem de uma maneira especial para os seus bichinhos, não só hoje, todos os dias, mas claro, num momento como esse, tenham um cuidado ainda maior. Bruno, começo contigo, suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, tá, do presente para esse podcast, né?
sobre a questão é algo muito polêmico, na verdade, muito polêmico e muito importante ser dito isso para a sociedade, né? É como a pessoa falou, é muita conscientização. O que falta é as pessoas se conscientizarem e olhar as suas individualidades de cada animalzinho de estimação que tem. Tanto ele, gato, cachorro idoso, filhote, passarinho. Então é muita conscientização e procurar se informar formas de como, né? Tem ele YouTube, tem internet, procura lá um veterinário. Funcionou isso com o meu amigo, tenho vontade com o próprio cão, né? Então é conscientização, se informar e fazer, né? Treino, isso é treino, tem que fazer, é treinar. É repetição para o indivíduo se sentir bem nesse período de fogos, né? Então eu tenho a agradecer, tá? Obrigado pelo convite e precisando, estou à disposição para qualquer momento. Obrigada. Mariana, contigo a palavra. Acho que é muito importante todos nós entendermos, até como animais, todos nós, né? Temos a conscientização de que nós temos medos. E esses medos, se a gente não olhar com amor e carinho para ele, em algum momento ele pode trazer um prejuízo. Então, quando a gente olha para os nossos animais, quando a gente olha para nós como seres humanos, nós temos a nossa individualidade. Então, é muito importante, como rede de apoio dos nossos bichos ou até de nós mesmos, conhecermos os nossos medos e anseios. Algumas pessoas não têm controle sobre os medos, e aí as pessoas da rede de apoio podem ajudar, né? Porque nós, como seres humanos, a gente tem a racionalização, mas, querendo ou não, ela não tem o controle o tempo todo. Então, nesses momentos de medo, se a gente não treina antes, se a gente não lida com isso antes, quando ele vier, ele vem muito forte, e aí a gente perde o controle, e aí podem acontecer coisas contra a nossa vida e contra a vida do outro. Então, eu gostaria de deixar, né, a gente até falando de animais, de bichinhos, de cachorro e gato, me traz muita essa reflexão, como nós temos muitas coisas parecidas, que estão ligadas ao nosso sistema límbico, né, que é o nosso cérebro, que é armazenamento das emoções e das memórias de médio, curto e longo prazo, que é esse olhar com amor e carinho, essa conscientização de que nós podemos ajudar e a gente também pode ser ajudado. Então a gente precisa conversar, a gente precisa trazer as informações, porque sozinhos a gente não vai conseguir colocar um cachorro, a gente precisa de ajuda. O que tu fez? Como é que foi? Né? E com relações a idosos, a pessoas autistas é da mesma forma. A gente precisa olhar para ele, para entender qual é a necessidade dele naquele momento. A gente precisa perguntar. E às vezes ele não vai falar, mas às vezes o rostinho dele vai dizer, a forma como ele anda, tudo vai trazer informações. Então é esse olhar com carinho para o outro e a necessidade dele nesse dia dos fogos. E claro, entender que hoje trabalhar isso é para o próximo ano, né? Hoje talvez auxilie para isso de agora, mas realmente não vai trazer coisas totalmente positivas. Então fica aí o meu recado, né? Que a gente sempre tem que olhar com muito carinho e com paciência, porque tudo que é trabalhado, tudo que é tratado, demora muito tempo. Como o Bruno mesmo falou, de 6 a 7 meses, tá? Então fica o meu agradecimento por esse olhar com carinho, tá? Agradeço também o presente por ter me convidado, por eu poder falar um pouquinho e olhar com carinho para essas pessoas. E muito obrigada. Londe, contigo. Bem, eu quero agradecer também ao chamado, né, através da ONG. E eu tenho muito isso, a questão do olhar, né? A gente tem que ter esse olhar. Eu fui professora há muitos anos e eu tinha um olhar diferenciado para cada um. E é esse olhar que faz a diferença. Porque tem aquele aluno que não tira nota boa, mas ele tem tanta coisa boa para trazer para você. Então é o olhar que te faz a diferença. A gente fala para os pais: olha que bacana, teu filho faz isso, faz isso. E com os animais é a mesma coisa. A gente sempre fala, nós temos um olhar de protetor. O olhar de protetor é diferente um pouco. Então, às vezes, a gente baixa a guarda para conversar, né? Porque o olhar de protetor daí não vai acontecer, né? Mas a gente vai orientando para que as pessoas possam mudar o olhar. Porque a gente sabe que o mundo só melhora se a gente mudar o nosso olhar. Não tem outra forma. Eu não posso olhar do jeito que eu sempre olhava. E que bom, eu gosto muito de saber assim que a gente pode mudar. Que a gente não precisa ter a mesma opinião todo ano, o ano todo, ou a vida toda a mesma opinião sobre um determinado assunto. Ah, você não gosta de cachorro? Ah, esse povo aí que fica falando desses fogos, né? Que reclama porque vai assustar o cachorro. Mas tenha um olhar diferenciado, não custa você mudar. Dá uma olhada diferente, você solta o teu rojão, mas dá uma olhada para o cão também, vê se no vizinho não tem muitos, né? Oferece até uma ajuda, de repente, quer dizer, tenha esse olhar diferenciado para tudo que tu for fazer. É certeza que a vida vai ser melhor, com certeza.
Obrigada. Rose. Então, final de ano sempre é assustador para todos nós, né? Como a Londe falou, dos acidentes que acontecem, mas também tem muito cachorro perdido já por causa dos fogos, né? Então, o dia seguinte é complicado, é o dia D mesmo, né? Porque eles acabam se perdendo e os donos angustiados e os pobres indefesos à procura de voltar para casa. Então, é bem triste. E nós não podemos esquecer que nós, como seres maiores, superiores, nós temos que respeitar todas as formas de vida, né? Não é porque nós gostamos, o animal vai gostar. Então, nós temos que pensar que nós temos que respeitar. O meu direito termina quando começa o direito do outro. Eu sou muito assim, de cuidar muito com o barulho. Será que o meu barulho aqui não está incomodando o meu vizinho? E assim a gente precisa pensar, né? De todas as formas que nós precisamos respeitar todas as formas de vida, seja ela o que for, né? Então, agradecer ao presente, a todos que estão aqui contribuindo com a nossa causa também, né? Então, é muito importante sempre a gente bater na tecla e falar e lembrar e nós tentarmos evoluir como seres humanos e melhorar cada dia mais. Muito obrigada, um bom final de ano para todos. Que seja mais calmo, mais tranquilo para todos nós, né? Se precisar, ano que vem a gente volta para lembrar todo mundo, né? Com certeza. Mas eu agradeço a todos, né? A pessoal da ONG aqui sempre é muito parceiro quando a gente procura, e a gente também sempre se coloca à disposição, né? Porque é um trabalho tão bonito, voluntário, né? O Bruno, que tirou um tempinho lá, a Mariana também. Enfim, eu acho que todas as dicas, tudo que a gente falou aqui, de alguma maneira, é importante, né? Então, a gente espera que ajude, né? Já que todo mundo aqui, a maioria dos rondonenses, tem um animal de estimação em casa. É isso, gente. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. O Presente, você bem informado.